A paz do Senhor, bem-vindos ao nosso culto solene da IPB de Passo Fundo, Erechim, Lagoa Vermelha e Ernestina. Eu sou o reverendo Davidson Alves, é um prazer recebê-los a todos. Que Deus abençoe você que está nos assistindo nesse momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre você, sobre a sua família, sobre todos os seus amados. Que o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, faça com que não haja falta de nada na sua casa, nem de carinho, nem de amor, nem de companheirismo, nem do pão de cada dia, nem de uma palavra de Deus dia após dia na sua vida. Eu te convido para chegar nesse momento de adoração, nesse momento de louvor, nesse momento onde nós nos curvamos diante desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe, para glorificarmos o seu majestoso e magnífico nome. Convido você então para trazer o seu coração para esse momento. Criar expectativa sim de que o Senhor vai falar com você nessa noite, que Ele vai dizer aquilo que você precisa aprender para cada dia mais se tornar parecido com Jesus Cristo, nosso Senhor. Convido então você para um momento de oração. Feche seus olhos junto comigo. Pai do céu, em nome de Jesus, nos encontramos em sua presença, sabendo que o Senhor é santo, 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 justo e verdadeiro são os seus caminhos. E nós, enquanto seu povo, enquanto adoradores, clamamos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, porque nós somos homens de lábios impuros e nós habitamos no meio de homens de impuros lábios. E nesse momento nós podemos ver a glória do Senhor. Por isso nós clamamos que o Senhor nos lave no sangue de Jesus Cristo. É Cristo o único que faz a reconciliação entre nós e o Senhor. É Ele que nos santifica, nos justifica, nos habilita para te adorarmos em espírito e em verdade. E nesse momento nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Que o teu Espírito Santo nos envolva de tal forma, porque ele já está no nosso meio e é uma promessa sua, de onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, o Senhor ali estaria. Que nós agora, nesse momento, clamamos, Pai. Derrama o teu Espírito sobre todos aqueles que nesse momento estão, Pai, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor, ouça a nossa adoração e que esse momento de sacrifício ao Senhor suba como um cheiro agradável, Pai. E tudo aquilo que a gente não conseguir dizer com as nossas bocas, Espírito Santo de Deus, transforme todas as palavras que não conseguimos exprimir e expressar em adoração ao Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso mantenedor. É nele, por ele e para ele que todas as coisas são feitas. E nós damos adoração, nos reverenciamos diante a ele, porque ele é nosso Senhor. Habilita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia em Salmos. Hoje nós leremos o capítulo 104, inteiro, 35 versículos. Acompanhe comigo a leitura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo. Está vestido de honra e de majestade, tu que cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. És tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das nuvens o teu carro, que anda sobre as asas do vento, que fazes dos ventos teus mensageiros, de um fogo abrasador os teus ministros, lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. Tu a cobristes do abismo como de um vestido, as águas estavam sobre as montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão puseram-se em fuga, elevaram-se as montanhas, desceram os vales, até o lugar que lhes determinastes. Limites lhe traçastes,
que não haviam de ultrapassar, para que não tornassem a cobrir a terra. És tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre as colinas, dão de beber a todos os animais do campo, ali os asnos monteses matam a sua sede. Junto delas habitam as aves dos céus, dentre as ramagens fazem ouvir o seu canto. Da tua alta morada regas os montes, a terra se farta do fruto das tuas obras, fazes crescer a erva para os animais e a verdura para uso dos homens, de sorte que da terra tire o alimento. O vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. Saciam-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais as aves se aninham, e a cegonha cuja casa está nos ciprestes. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os querugrilos. Designou a lua para marcar as estações, o sol sabe a hora do seu ocaso. Fazes as trevas, e vem a noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leões novos e os animais bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Quando nasce o sol, logo se recolhem e se deitam os seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras! Todas elas fizestes com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhe dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão, e eles se fartam de bens. Esconde o teu rosto, e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem, e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego, e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor, regozije-se o Senhor nas suas obras. Ele olha para a terra e ela treme, ele toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me regozijarei no Senhor. Sejam extirpados da terra os pecadores, e não subsistam mais os ímpios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Quero meditar com você no versículo 27, e diz o seguinte lá: todos esperam de ti que lhes dês o sustento a seu tempo. O sábio já disse, existe tempo para tudo debaixo dos céus. Ora, foi Deus quem fez os céus, foi Deus quem fez o ar, foi Deus quem fez o vento, toda a natureza, todos os animais espalhados pela nossa natureza, tanto no mar, quanto no ar, quanto na terra, tanto quanto debaixo da terra. Foi o Senhor que fez o universo, Ele mesmo que com sua palavra disse, haja e houve. É esse Deus que nós adoramos, que supre toda a sua criação com tudo o que é necessário para ela viver. É Ele que faz e dá limites a toda a natureza. E porque Ele coloca limites em toda a natureza, nós podemos perceber o amor de Deus nesses limites que são coerentes, esses limites que são estáveis, esses limites que são concretos. Deus é misericordioso. Tanto os pequenos animais quanto os animais grandes recebem de Deus o seu alimento. Tanto as aves dos céus podem repousar e colocar os seus ninhos e podem se reproduzir. É Ele que dá o fôlego de vida. É Ele que abastece toda a natureza com tudo aquilo que é necessário para que ela subsista. Nós não devemos ter medo.
Muito pelo contrário, se Deus mantém os lírios do campo e os veste com as mais belas vestes que homem nenhum consegue produzir, quanto mais aos seus. Ele derrama sua graça, a sua misericórdia e sim, Ele dá o sustento ao seu tempo. O próprio Cristo nos ensinou uma oração. Dá-nos o pão de cada dia. E nesse dia de hoje, nesse momento, nós clamamos a esse Deus todo-poderoso, misericordioso, Deus constante, Deus conosco, que nos dê o verdadeiro pão. A palavra de Deus diz que o verdadeiro pão é o corpo de Cristo. Que Ele nos abasteça nesse momento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o corpo de Cristo, que é a verdadeira comida, ela nos abasteça através da sua palavra. Quero te convidar então para que nesse momento, depois de ouvir essa meditação, você louve, cante a esse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é bendito entre as nações, esse Deus que é soberano sobre toda a terra e sobre todos os céus. Ele é Senhor absoluto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Esse Deus, Ele é tremendo. Ele é majestoso, Ele é magnífico. Ele enche os nossos corações, Ele nos transforma, Ele traz paz ao nosso coração, mesmo em momentos de extrema angústia, mesmo em momentos de aflição, mesmo em momentos que porventura venha nos faltar o pão. Mas lembre-se, no tempo certo, no momento exato, Deus vai saciar a nossa fome. E o próprio Cristo nos diz que o pão, o verdadeiro pão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Cristo. Quero te convidar então, nesse momento, para abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 26,
do versículo 12 ao versículo 32. Eu vou ler para você. Gênesis 26, versículo 12 ao versículo 26. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Em que enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Somente até aí. Até o versículo 32. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Somente até aí, meus irmãos. Eu quero, então, chamar vocês para entender o tema que nós vamos tratar hoje. O título, então, da nossa pregação de hoje é Deus ensina, preserva e dá descanso a seus filhos. Bom, com esse título eu preciso esclarecer alguns tópicos bem peculiares. Existe na teologia o que nós chamamos de graça comum e graça especial. O que é a graça comum? Graça comum é o seguinte: o sol nasce para todas as pessoas. Cai chuva nas terras dos ricos, nas terras dos pobres. A chuva rega os filhos de Deus e as criaturas de Deus. Isso é o que é graça comum. Deus abençoa todas as criaturas, tanto os animais quanto os filhos. Bom,
O que nos leva à graça especial. Graça especial é uma graça que Deus derrama sobre os seus filhos. Existe uma diferença entre filhos e criaturas. Filho é aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Criatura são todas as outras restantes. A gente ouve um pequeno ditado popular que diz que todos são filhos de Deus. É uma realidade contrária ao que a Bíblia afirma. A Bíblia afirma que todo aquele, em João capítulo 1, versículo 12 e 13, todo aquele que crê, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. A saber, os que não nasceram da vontade do homem, nem nasceram da vontade da carne, nem nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Sabe, existe na Bíblia um ensinamento específico de que a filiação em Deus ela está ligada a Jesus Cristo. O próprio Cristo diz que são meus amigos aqueles que obedecem aos meus mandamentos. A graça especial, então, ela é derramada sobre todas as criaturas, mas a graça especial ela é derramada somente aos filhos. Aos filhos de Deus. Então, nós, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de acordo com a teologia paulina, ele e joanina, ele recebe o poder para ser feito filho de Deus, porque nós somos adotados por Deus em Jesus Cristo, porque o verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Algum de vocês já recebeu uma voz do céu falando: "Este é meu Filho amado em quem tenho prazer"? Caso você não tenha ouvido isso do céu, meu amigo, minha amiga, você não é o verdadeiro Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso. É por causa de Cristo e é em Cristo que nós recebemos essa graça especial, essa graça salvadora, essa graça de inclusão como filhos adotivos em Jesus Cristo. Aqueles então que não são filhos adotivos por causa de Jesus Cristo, não são filhos. E um verdadeiro filho, ele quer se parecer com o Pai. É o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Os verdadeiros filhos imitam o seu Pai que está nos céus. Nós chegaremos à estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Essa transformação, essa habilitação, esse poder de negarmos a nossa própria carne, as nossas próprias vontades, é que faz de nós filhos amados de Deus. Então, todo aquele que tem Jesus como seu único Senhor e Salvador, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Ele é aquele apontado na Bíblia de Gênesis a Malaquias, que viria e veio em Mateus, habitou no nosso meio, cheio de graça e de misericórdia. Marcos, Lucas, João contam a história desse Jesus Cristo no nosso meio. E tanto dos evangelhos até Apocalipse nos aponta que esse Senhor virá para a sua igreja, que são incontáveis de toda tribo, língua, povo e nação. Mas também são incontáveis todos os filhos das trevas, aqueles que se curvam diante da besta, aqueles que adoram a besta e o anticristo. Existem filhos de Deus e existem filhos das trevas. A graça comum sobre todos os homens, a graça especial sobre todos os filhos adotados em Jesus Cristo. Todos aqueles que Cristo recebeu como herança, todos aqueles que não serão lançados fora, todos aqueles que não nasceram de si mesmos, mas nasceram de Deus. Essa é a graça especial. Aqui nós estamos, então, entrando no ensinamento do próprio Deus, na preservação do próprio Deus para com os seus e no descanso do próprio Deus para com os seus. A gente precisa se lembrar que Deus elegeu uma linhagem, a linhagem de Abraão. Abraão
Isaque e Jacó. Nós chegamos então no nosso segundo patriarca Isaque, que foi chamado, ele recebeu em Isaque, será chamado a tua geração. E nesse momento nós temos alguns ensinamentos bem pontuais. Bom, meus irmãos, Deus ensina os seus eleitos. E Ele ensina mesmo, em todos os momentos. A gente está nessa terra e caminhando nessa terra, nós vamos aprendendo cada vez mais a parecer com Cristo. Nós temos uma vantagem que todas essas pessoas que estiveram nesse momento não tiveram. Nós temos a Bíblia Sagrada todinha para a gente aprender. Com os erros, com os acertos, com a vida de todas essas pessoas, principalmente dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos apóstolos, para que a gente ande em novidade de vida. Sabe, um momento especial quando nós recebemos o ensinamento do Senhor. Sabe por quê? O ensinamento do Senhor, ele não acontece do jeito que nós achamos que deve acontecer, porque nós não somos soberanos. O ensinamento do Senhor acontece em determinadas situações de conflito e também de bênção, também de paz, também de sossego. Mas aqui nesse texto, Deus ensina o seu eleito, Isaque, no meio da bênção. Tem mais Deus assim, bênção sem medida, de tal forma que tudo o que nós plantamos dá certo. Nós plantamos uma empresa e aquela empresa cresce e fica grande com as pessoas, e esses relacionamentos eles crescem e fazem com que a gente esteja bem e se sinta bem. É maravilhoso, é ótimo quando nós podemos ver a bênção do Senhor, ela sendo derramada sobre o seu povo. Sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. A gente olha ao redor e se sente agraciado por Deus. Agraciado por Deus. O problema é que muitos nesse momento, eles também se desviam do caminho. E aí Deus, na sua infinita graça e misericórdia, levanta os povos da terra. E Deus nos ensina através da inveja alheia. Aqui nesse texto que nós lemos, a Bíblia conta que Isaque fez uma plantação, que cada semente que ele plantava nascia 100 vezes mais, e que ele foi enriquecendo cada vez mais. A bênção do Senhor estava sobre ele, e os povos da terra viam essa bênção. Os filisteus estavam ali reconhecendo que o Senhor era com ele. Só que quando o cristão persevera, quando o cristão é abençoado pelo próprio Senhor, acontece que todas as pessoas ao redor sentem inveja. Todo aquele que não é de Cristo, todo aquele que não é filho, se enche de inveja. Todo aquele que é movido pela carne, todo aquele que dá vazão aos seus próprios anseios carnais, ele se enche de inveja, porque ele não dá conta de ver o outro prosperando na vida. E Deus nos ensina, inclusive nesses momentos, que as pessoas cheias de inveja tentam contra os seus servos. Deus nos ensina que nós precisamos saber lidar com a bênção e saber lidar com a inveja alheia, porque ela é real. Ela é real. Uma pessoa muito rica, ela tem grandes problemas na vida. Um dos grandes problemas é que ela está presa à sua própria riqueza. Se ela sai à rua, existe o risco de sequestro, risco de roubo e inúmeros outros riscos. A inveja alheia, ela se detém sobre aqueles que são abençoados com dinheiro. Aqui nós estamos falando disso, dinheiro.
O dinheiro causa inveja alheia, as posses causam inveja alheia. É uma realidade. E nós, enquanto cristãos, se invejamos alguém, a gente precisa ir lá em Gálatas 5, do versículo 19 ao versículo 21, e sabermos quais são as obras da carne e aprendermos a lutar contra essas obras da carne. A inveja, ela é real. Invejam a sua família, invejam o relacionamento que você tem com a sua mulher, invejam tudo aquilo que Deus dá para você, dá para os filhos. A vida do cristão, ela é realmente transformada, dia após dia, que ele vai se relacionando com o próprio Deus. Deus, então, nos ensina a lidar com os nossos inimigos, porque eles se levantam. É uma realidade, os inimigos, eles se levantam. Abençoados, essa bênção gera inveja, e essa inveja também gera inimigos. É como se nós estivéssemos lendo Gálatas 5, 19 e 21. São camadas, é como se fosse uma grande escada. E nessa escada potencial de crescimento, nós somos afligidos por inimigos, por indivíduos que se levantam para destruir tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós recebemos. Sabe, Isaac recebeu do seu pai inúmeros poços de água. Imagina o deserto, local que não tem água, onde ele tinha vários animais. Esses animais precisavam beber água, não só os animais, mas ele também, os seus servos também. E aí vem alguém e entulha o seu poço. Vem alguém e destrói tudo aquilo que você lutou tanto para construir. Bom, Isaac, ele aprendeu a lidar com esses conflitos. Ele não saiu em guerra contra aquelas pessoas. Muito pelo contrário, ele mudou de região. Ele mudou de região, furou novos poços que o seu pai Abraão havia furado, porque os povos lá da Filistia haviam entupido aqueles poços de terra. Mas ele não se deu por rogado, não. Ele não desistiu, muito pelo contrário. Seus servos cavaram novamente os poços deram água, e de repente novos conflitos aconteceram. Esse poço é nosso, essa água é nossa, esse local é nosso. Você não tem direito de ter mais do que nós temos. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso, ou já deve ter percebido inimigos se levantarem ao seu redor? Quantas vezes quando somos abençoados pelo próprio Senhor, muitos se levantam para pelejar conosco. Bom, nós somos ensinados por Deus nesses momentos. Ensinados. Deus faz com que a gente aprenda nesses momentos de dificuldade, que a gente aprenda com esses enfrentamentos, para que a gente não vacile quando é necessário. Você precisa lembrar comigo de algo bem importante. Nos versículos anteriores a esse que nós lemos, o próprio Isaac, ele conversou com a sua esposa, Rebeca, e falou com ela: Rebeca, diga para todo mundo que você é minha irmã. Deus não tolera mentira. Mas parece que Isaac, ele aprendeu com esse ensinamento do Senhor. Da mesma forma que ele aprendeu com os ensinamentos de Deus, no meio da bênção, no meio dos invejosos, no meio dos inimigos e no meio de tantos conflitos que foram para cima dele. A gente tem tanta dificuldade para lidar com essas 4 situações e a gente acaba se dissolvendo, se derretendo em aflições quando nós começamos a ser ensinados pelo Senhor. Chegou um momento, e o momento é já, meus irmãos, de nós aprendermos com Deus tal qual Isaac aprendeu. A Bíblia e alguns teólogos dizem que Isaac foi o grande perfurador de poços.
o grande perfurador de poços, aquele que não desistiu, um homem manso, que mesmo quando puxaram briga com ele, ele não quis briga. Ele não quis briga. Sabe por quê? Porque Deus ensinou Isaac a perseverar. Aliás, Deus preservou Isaac. Deus preserva os seus eleitos. Ele sempre preserva os seus eleitos. Mas preserva os seus eleitos do quê? Da arrogância do ter. Sabe, meus irmãos? Existe um ditado que existem pessoas que não podem subir numa caixa de fósforo que fazem de lá um palanque. Existem pessoas, e você há de convir comigo, que não podem ter. Porque se elas tiverem, elas pisarão em todas as outras pessoas que estiveram ao redor. Elas virarão as costas. Elas não mais obedecerão a Deus. Elas não mais se curvarão ante o poder do Deus Todo-Poderoso. Então, a realidade é, meu irmão, se o ter for afastar você de Deus, Deus vai te preservar de ter. Ou seja, Ele não vai te dar nada. Porque o ter para você é um laço. Porque o ter para você te afastará do próprio Deus. E aí eu me lembro de um texto que o próprio Cristo diz. Que o próprio Deus diz. Vem cá. Quem de vocês que o filho pedindo um pão dará uma pedra? Ou o filho pedindo um pedaço de carne lhe dará uma serpente? Tanto mais o Deus que estás nos céus dará coisas boas aos seus servos. Então, se o ter for problema para você, meu irmão, Deus vai te preservar, inclusive de ter. É forte, é intenso, mas é real. Do mesmo jeito que Deus ensina, Deus nos preserva. Ele nos preserva, inclusive, do ter. Algumas pessoas continuarão não tendo, porque isso é um laço para aquele indivíduo. Mas Deus preserva os seus eleitos da arrogância do ser. Existem muitos indivíduos que, quando se acham, esmagam. Indivíduos que, quando se acham, negligenciam. Indivíduos que, quando cheios do seu ego, disseminam a maldade. E Deus preserva os seus eleitos de ser, porque nós devemos abandonar aquilo que somos e sermos parecidos com Cristo. Nós devemos abandonar aquilo que pensamos de nós mesmos e alcançarmos aquilo que o próprio Deus diz a respeito de nós. Não é o que você diz de você mesmo que é real, mas o seu Criador, aquilo que o seu Criador diz de você, isso sim é real. Sabe por que Deus se revela como o grande eu sou? Deus se revela como o grande eu sou porque só Ele é. Ele é quem detém o fôlego da vida. Ele é quem detém a criação. Ele detém o sustento de todas as suas criaturas. Por isso, e exatamente por isso, Deus nos preserva da arrogância do poder. Nem eu e nem você podemos. Não é o dinheiro que te faz poder.
Não é a posição de status na sociedade que te faz poder. Não é a sua posição na igreja que te dá poder. Sabe, e esse é um dos conflitos que nós enfrentamos muito na igreja atual. Sabe, as pessoas que não conseguem ter poder e status no mundo, elas vêm para dentro da igreja. E dentro da igreja elas querem esse status, esse poder que não tem lá fora. E aí nós vemos grandes profetas do Senhor, que as suas profecias nunca se realizam. Nós temos também grandes curandeiros, aqueles que têm o dom da cura do Senhor, que deveriam, num momento desse de Covid-19, sair curando todas as pessoas, mas não tem poder para fazer tal. Existem aqueles indivíduos que têm uma antena wireless aqui no ouvido que pega o download, a rede Wi-Fi do céu e vem diretamente para o seu ouvido e ouve palavras do Senhor para todas as pessoas, menos para ele mesmo. Nós vemos um grande problema no seio da igreja evangélica hoje, que é o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós vemos indivíduos cheios de empáfia, que se acham poderosos, ungidos pelo Espírito Santo, mas que não têm uma vida prática. Tiago fala com os crentes. Vocês vêm me dizendo a respeito da sua fé, mas me mostrem sua fé em práticas. A prática, ela precisa andar junto com a nossa fé. Do que adianta a gente vomitar a palavra de Deus se não vivemos de acordo com a palavra de Deus? Do que adianta profetizarmos se as nossas profecias não acontecem? Do que adianta falarmos em línguas se as outras pessoas que estão na nossa cidade, que são de outra língua, não são evangelizados por esse dom? Do que adianta? Do que adianta indivíduos que se acham extremamente poderosos dentro da igreja, se essa igreja não muda a sociedade? Isaac aprendeu. Isaac aprendeu. Deus preservou Isaac. Preservou Isaac mesmo quando ele tinha, da arrogância do ter. Deus preservou Isaac da arrogância do ser. Deus preservou Isaac da arrogância do poder. E Deus preservou Isaac da arrogância do controle. Não controlamos nada. Nada. Não controlamos. Essa semana, sexta-feira, nós tivemos aqui em Passo Fundo mais dois casos importantes de Covid-19, de coronavírus. Um em uma empresa da cidade e outra numa casa de idosos. Meus irmãos, não controlamos. Não controlamos um vírus que não conseguimos ver. Não controlamos o nosso coração cheio de anseios. Não controlamos a nossa mente conturbada. Abra mão do controle. Isaac abriu mão do controle. Ele cavou uma vez, cavou uma segunda vez. Ele entendeu que no momento certo Deus o colocaria no lugar devido. Deus o colocaria no lugar devido. E quando Deus o colocou lá, ele entendeu, percebeu que quem detém o controle é o próprio Deus. Eu e você precisamos entender isso. Estamos aflitos, angustiados nesse momento que nós vivemos. Não temos controle sobre essa pandemia.
Não temos controle sobre o nosso trabalho, não temos controle sobre o pão de cada dia, não temos controle nem para abrir os nossos comércios, nem para vendermos os produtos que vendemos, nem para sairmos das nossas casas temos controle. Desprovidos completamente de controle. Deus está tratando o seu povo. Quantos indivíduos davam desculpa para não ir ao culto solene? Agora, vocês estão recebendo de Deus 5 minutos de cantinho do castigo para vocês aprenderem, para nós aprendermos o valor da comunhão entre os irmãos. Você não tem controle sobre nada, eu não tenho controle sobre nada, é só Deus que tem. Bom, se a mensagem parasse por aqui, meu Deus, seria complicado. Mas sabe, Deus é benevolente, Deus é misericordioso. E Deus dá descanso aos seus eleitos. Deus dá descanso aos seus filhos. Ele é bom, Ele é dadivoso, Ele é misericordioso. Ele cuida da sua e da minha boa fama. Sabe, é justamente nesse momento que nós precisamos aprender a respeitar os nossos líderes. Não só os líderes espirituais. Não há nenhum poder sobre a terra que não tenha vindo do alto. Não há nenhum poder aqui na terra que não tenha vindo do próprio Deus. É Ele que coloca as pessoas nos seus devidos lugares. E Paulo ainda fala o seguinte: os governantes estão aí exatamente para cumprir um papel de Deus sobre toda a nação e para nos protegerem. Nós precisamos ser sábios, como Isaac aprendeu a ser sábio. Deus cuida da nossa boa família justamente nesse momento, que nós devemos nos atentar e não dar passos maior do que as nossas pernas. Qual é o passo maior do que as nossas pernas, meus irmãos? Nesse momento, a gente tem um novo agigantar dos casos de Covid-19 aqui em Passo Fundo. Fique em casa, meu irmão. Use máscara. Se for sair, tenha cuidado no contato com as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria também. Deus cuida da nossa boa fama, mas nós precisamos ter sabedoria. Mais ainda, Deus nos conduz pelo caminho. Se é Ele que está nos colocando nessa determinada situação que nós estamos vivendo, olha, meus irmãos, Deus conduz o seu povo. Ele conduz tanto no deserto, quando Ele conduz a terra que mana leite e mel. Está na hora de parar com o desespero. Está na hora de receber esse descanso do Senhor. Deus está nos colocando para descansar nesse momento. Então para de cogitar na sua mente, de cogitar no seu coração, de quão ruim tem sido esse tempo. Muito pelo contrário. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a receber de Deus o seu pão diário. Aprenda, meu irmão. Mas Deus dá descanso aos seus filhos, aos seus eleitos, providenciando liberdade para adoração. Você está adorando na sua casa? Nesse momento? Você está engrandecendo o nome do Senhor? Porque Ele tem sido bom? Você está adorando a Deus porque você tem um teto sobre a sua casa? Você está adorando a Deus porque na sua casa tem sinal da rede mundial de internet e você pode ouvir palavras de consolo para você? Você está adorando a Deus porque você tem um aparelho de celular? Você está adorando a Deus porque você tem um computador? Você está adorando a Deus porque mesmo afastado do convívio como igreja, da comunhão, todos juntos na igreja, mesmo assim você tem ouvido a palavra de Deus, você tem se alimentado do pão, do verdadeiro pão, que é o próprio Cristo, na sua casa?
Você tem agradecido a Deus por esse descanso? Ah, meu irmão, é muito difícil não estarmos juntos hoje na igreja, hoje no templo, ceando, comendo o verdadeiro pão e bebendo o verdadeiro sangue, corpo e sangue de Cristo. Mas estamos aqui juntos, em comunhão, recebendo de Deus a liberdade para adorá-lo dentro das nossas casas. Você sabia que na China já foi proibido de chegar o sinal dos cultos online? E você aqui no Brasil tem a possibilidade de ouvir a palavra de Deus aos seus ouvidos. Farte-se desse pão, enquanto outros não podem. Mas Deus dá descanso aos seus eleitos, aos seus filhos, renovando a paz. Chegou o momento, depois que Isaac se reconciliou com aqueles mesmos indivíduos que o expulsaram de perto deles, ele reconciliou com aqueles indivíduos, fez-se paz novamente. Isaac levantou um altar, adorando ao Senhor. O próprio Deus apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus de Abraão e serei o seu Deus. Isaac andou de forma agradável ao Senhor. E isso não impediu de que ele tivesse problemas na vida, tá? Não impediu de que tivesse a sua orelha puxada por Deus. Não impediu de que seus filhos aprontassem. Mas trouxe paz ao redor. Sabe quando Deus nos muda? Quando Deus muda o nosso coração, Ele nos faz ministros da reconciliação. Ele nos faz ministros da paz. E nós podemos ir e declarar paz. E nós podemos nos reconciliar com aqueles que nos fizeram mal. Convido você para se reconciliar com todos aqueles que te fizeram mal, com todos aqueles que te expulsaram das suas casas, com todos aqueles que num determinado momento se levantaram com inveja contra você. Para você ser um ministro da paz, para você ser um ministro do consolo, para você ser um ministro da reconciliação. Isaac aprendeu a ser manso. Isaac foi preservado por Deus. Isaac recebeu o descanso de Deus. Será que não está na hora de você aprender? Do mesmo jeito que Isaac aprendeu? Entender que Deus vai te preservar de você mesmo. E receber esse descanso de Deus que faz com que você seja transformado num ministro da reconciliação, num ministro da paz. Declarar paz e se reconciliar em adoração e louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, nós passamos essas situações no nosso país. Nós precisamos ser esses ministros da paz e esses ministros da reconciliação, esses ministros do amor. Quem se submete à lei de Deus, tal qual Isaac se submeteu, se torna a bênção, meus irmãos, para todas as famílias da terra. Chegou a hora de nós entendermos isso. Chegou a hora de nós vivermos essa realidade. Sermos bênçãos para todas as famílias daqui de Passo Fundo, de Erechim, Lagoa Vermelha, Ernestina e onde você estiver nos assistindo nesse momento. Deus tenha misericórdia da sua vida. Guarde você. E que você seja ensinável, seja protegido por Deus, inclusive de você mesmo, e receba o descanso do Senhor nesse dia de hoje. Deus te abençoe. Com respeito a dízimos e ofertas, no final,
agora do nosso vídeo, nós colocaremos a nossa conta, a nossa rede de WhatsApp para todos os membros da IPB Passo Fundo, IPB Erechim, IPB Lagoa Vermelha e também IPB Ernestina. Se você que está nos assistindo, que não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, porventura quiser contribuir conosco com a plantação de igreja, nós aqui em Passo Fundo somos um projeto de plantação do Plano Missionário Cooperativo, tanto quanto em Erechim, tanto quanto em Ernestina, tanto quanto em Lagoa Vermelha. Sinta-se à vontade, entre em contato conosco e nós vamos passar a conta para você. Meus irmãos, também é muito importante que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Vai ser colocado na descrição do nosso vídeo aí o endereço do nosso canal de YouTube. Exatamente por quê? Porque quando nós chegamos a 1000 inscritos, nós conseguimos fazer lives ao vivo também pelo YouTube. Então nós precisamos da sua colaboração para chegar aos 1000 inscritos aí no YouTube. Eu convido você agora para um momento de oração, para nós fazermos a oração de fechamento e posteriormente a bênção apostólica. Ore junto comigo. Deus do céu, bendito é o seu nome em toda a terra. Nós hoje aprendemos que nós precisamos ser ensinados, tal qual Isaac foi ensinável. E nós precisamos abandonar nós mesmos por amor de Cristo, porque somos ensináveis, para recebermos o descanso do Senhor. Sabe, Senhor, nós estamos muito ansiosos nesse momento, principalmente aqui em Passo Fundo, onde nós temos aí um novo levante desse surto de Covid-19. Então nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós aqui em Passo Fundo, tenha misericórdia das cidades circunvizinhas, misericórdia de Erechim, de Lagoa Vermelha e de Ernestina, para que na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, essa peste, essa pandemia passe rapidamente e nós sejamos livrados. Ajuda-nos a ser igreja de verdade, ajuda-nos a ser um povo de verdade que realmente declara a paz e vive em paz como ministros da reconciliação e como ministros da paz do Senhor. Enche o nosso coração de tudo que a gente precisa. Pai, não permita que haja falta de pão nos nossos lares. Muito pelo contrário, que a gente tenha fartura o suficiente para abençoarmos também aqueles que estão passando por necessidade nesse momento. Usa-nos poderosamente, Pai, para alimentar outras pessoas também, pela graça de Jesus. Nós clamamos que o Senhor livre os nossos pais, os nossos idosos, Pai, de contrair esse vírus. Livre também os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. E ajuda-nos a ter sabedoria para lidarmos com esse momento, pela graça do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Dê paz ao nosso coração, dê descanso ao nosso coração nesse dia de hoje. Tira todo o medo do nosso coração para louvor da sua santidade. É o que nós clamamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão, irmã, estenda a tua mão como um ato de receber. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todo o Filho, todo aquele que tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador nesse dia de hoje. Derrama também a sua graça sobre todas as criaturas do Senhor, pela graça de Jesus.